Esse vídeo vai te fazer economizar anos de tropeços na liderança, porque eu vou te mostrar aqui quais são as 8 principais características de um líder, segundo a Escola de Negócios de Harvard. Eu vou te mostrar aqui se sua liderança está no caminho certo ou se você está apenas perdendo tempo com estratégias erradas, com ferramentas antiquadas. Se você está se esforçando com o time e acha que está fazendo tudo certo, mas não está vendo resultado, acha que simplesmente é continuar a fazer o que você está acostumado a fazer e uma hora o resultado vai chegar, as coisas vão mudar, eu te peço só uma coisa. Assista esse vídeo até o final, preste atenção a essas 8 características de um líder, porque fazendo isso, eu tenho certeza que a sua experiência, a sua trajetória, a sua carreira como gestor vai mudar. Essa lista é bacana porque ela vai além do óbvio, né? Algumas características como comunicação, delegação, planejamento, que são essenciais para um bom líder, elas estão em todas as listas. Mas, de novo, essa lista aqui vai trazer novos elementos que, se você der a oportunidade aí de escutar, vão, de novo, transformar a sua trajetória. Então já fica aqui com essa pedrada da professora Linda Hill, de Harvard, que é quem conduziu esse estudo aqui, que eu vou entregar mastigadinho para você de uma forma bem simples. Veja o que ela fala. Ninguém pode te ensinar a liderar. Você precisa estar disposto e capaz de aprender a liderar. Na maioria das vezes, aprendemos com nossas experiências enfrentando adversidades. Sair dos espaços onde nos sentimos seguros é um professor poderoso. Dá o que pensar, né? Meu nome é Francisco Bastos, esse é o canal Mentor Interativo, então bora para o vídeo. A primeira característica da lista aqui é autenticidade. É ser você mesmo, ter uma conexão pessoal, ter caráter, não imitar os outros. Eu tenho uma história bem bacana aqui. Uma vez eu fui promovido para uma posição até alta numa organização. Eu passei um ano imitando o meu chefe. Eu tentava fazer tudo o que ele faria, o que eu imaginava que ele faria, a forma como ele se comunicava, a forma como ele conduzia alguns ritos, como ele questionava o time. Só que eu não me dei conta de que ele era uma pessoa, eu era outra. Então eu tive um ano de resultados abaixo aquém do que eu esperava obter. Daí eu achei meu próprio caminho, construí o meu próprio estilo lá na época e a minha trajetória foi transformada completamente. Nós precisamos ser nós mesmos. Para cada uma das características, eu vou trazer uma dica de ouro que você já pode implementar, tá bom? É só pedir um feedback para as pessoas do seu time quando você estiver aberto para realmente escutar, internalizar aquilo sem entrar na defensiva. Um framework que vai ajudar muito você a ter essas conversas, que muitas vezes são emocionais, são difíceis, é o Start, Stop, Continue. Começar, parar e continuar. Você pode começar a conversa mais ou menos assim. Eu estou tentando entender o impacto da minha liderança aqui nas pessoas que trabalham comigo e eu gostaria de saber, na sua opinião, o que eu preciso começar a fazer, parar de fazer e continuar a fazer. Start, Stop, Continue. E a pessoa vai falar e você dá oportunidade para ela trazer ali de uma forma muito mais suave as suas oportunidades de melhoria e também reforçar aquilo que você já está fazendo bem. Legal? Segundo lugar, curiosidade. Curiosidade é uma mentalidade, tem a ver com explorar lugares que estão desconhecidos. É como você navegar sem GPS, sem um mapa, muitas vezes no escuro. E o interessante é que, na grande maioria das vezes, a gente toma decisões de dentro para fora, ou seja, das nossas convicções, das nossas crenças, das nossas certezas para fora. Mas os líderes experientes, eles tomam decisões de fora para dentro. Eles observam o cenário à sua volta, eles observam o que os concorrentes estão fazendo, o que os clientes estão demandando, o que o colega do lado está fazendo, o que as outras empresas, o benchmark está fazendo, entende? Então ele consegue ter essa visão holística porque ele é curioso e aí trazer aquilo para dentro e tomar decisões baseadas no mundo real e não nos seus próprios vieses. Dica de ouro aqui. Ao invés de apenas fazer perguntas clássicas e tradicionais para o seu time, como o que nós devemos fazer para resolver esse problema, um problema de verdade ali, real, palpável, que, de novo, a pergunta pragmática, objetiva, vai direto ao ponto, que é importante de ser feita, mas ao invés de focar só nessa pergunta, pergunte coisas do tipo, o que nós poderíamos fazer? O que nós poderíamos fazer de diferente? O que a gente não está pensando? Essas perguntas, esse tipo de pergunta abre a cabeça das pessoas para irem além dos quadradinhos e pensarem de forma diferente.
Aquele lembrete importante antes de irmos para o próximo item. Se você está gostando do seu vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça também de inscrever-se no canal, porque ajuda demais esse trabalho, tá bom? Muito obrigado por isso. Terceiro lugar, processo analítico. Então eu vou tentar explicar para você o que é processo analítico com um exemplo muito simples, né? Se você está aqui na internet é que você precisa de acessar a internet. Então imagina que a sua internet não está funcionando. Será que a primeira coisa que você faz é ligar para a operadora, ligar para Claro, para Vivo? Não. Você primeiro vê, tem energia? Se não tem, é por causa da energia. O cabo está conectado direito, os LEDs ali do modem estão piscando do jeito certo, já desliguei, já liguei, você segue um processo analítico até, se necessário, ligar para o operador. Então o processo analítico é pegar um problema, quebrá-lo em partes menores, entender as possíveis causas raízes ou a causa raiz daquele problema maior e daí trabalhar em soluções. Ter essa capacidade de analisar de forma processual, né, de ter realmente um processo analítico para tomada de decisões, para entender os problemas, diferencia líderes incríveis de líderes medianos. Então bora para a dica de ouro aqui. A gente escuta muito que nós temos que ser data-driven, ou seja, guiados pelos dados, né? Mas pensa comigo, se você simplesmente deixa que os dados tomem a decisão, é só pegar uma ferramenta ali de machine learning ou jogar no ChatGPT um monte de dados, um monte de planilha no Excel e deixar ele tomar a decisão por você. Uma provocação aqui é, em vez de ser data-driven, ser data-informed, ou seja, informado pelos dados. Você vai usar os dados, com certeza, na sua tomada de decisão, mas junto com os dados, a sua experiência, o seu conhecimento, o seu julgamento ético e mais um monte de coisas que você aprendeu e viveu, a sua cultura, tudo que faz você ser uma pessoa única. Então acredite em juntar os dados com o seu eu. Quarto lugar, adaptabilidade. Adaptabilidade é uma característica mais comum, a gente já falou em outros vídeos aqui, né? Essa aqui não é tão novidade assim para você. Adaptabilidade tem essa capacidade de se adaptar ao cenário, às mudanças, não preciso nem explicar o que é. Qual que é a dica de ouro aqui? É você se expor a situações que vão além da sua zona de conforto. Exemplo, se você é uma pessoa técnica, quando eu falo técnico, não é técnico de tecnologia necessariamente, você pode ser um contador, uma pessoa do financeiro, uma pessoa que está numa função mais técnica, se envolva, por exemplo, no processo comercial da sua empresa, no pré-vendas, na fase de negociação, apresentação de uma solução para o cliente ou coisa parecida. É algo que vai mexer ali com seus neurônios, com a sua forma de pensar. Se você é uma pessoa de vendas, procure entender, por exemplo, a parte financeira, como que o preço é calculado, como que é cada linha ali da demonstração do resultado do exercício da sua empresa, o que é EBITDA, o que é margem bruta e por aí vai. Então isso vai te tirar daquela mesmice, você vai criar ali uma musculatura cerebral e vai conseguir ser mais adaptável, mais flexível para esse mundo tão caótico e em constantes transformações. Quinto lugar, criatividade. Criatividade tem a ver com trazer ideias novas, mas que sejam úteis, não é só trazer novidade que não serve para nada. Há um conceito bem interessante aqui que é o possível adjacente. É basicamente aproveitar o conjunto de possibilidades, de oportunidades de inovação que estão bem pertinho da gente. Então não precisa pensar numa coisa que está ali do outro lado, super transformadora. De vez em quando a gente tem esses momentos eureka, por assim dizer. Mas, muitas vezes, as inovações que vão transformar o nosso negócio, elas estão muito perto, estão no vizinho do lado, entendeu? Então fique ligado nessas possibilidades que estão muito mais próximas de você. E aqui entra um conceito que eu já abordei no outro vídeo, que é o conceito da inteligência coletiva. O líder não pode pensar que sua inteligência, sua capacidade que vai ser o motor de inovação da empresa. Ele tem que confiar que as outras pessoas vão trazer vários elementos. A professora Linda Hill, ela fala que cada um traz um pedaço de genialidade para a mesa quando todos são envolvidos na inovação, no processo de transformação. E nem toda inovação precisa ser transformadora. A grande maioria dos processos de inovação são o quê? Incrementais. Pensa bem, se você melhorar 1% ao dia, o quanto que você vai progredir em um ano. A dica de ouro aqui na inovação é diversidade de perspectivas. Não tenta ter um time ali que todo mundo concorda com tudo, sim senhor, não senhora. Não. Promova esse debate de ideias. Não é um contra o outro no âmbito pessoal.
São pessoas discutindo ideias para que a melhor ideia floresça, um colaborando com a ideia do outro. Então, se você promove isso, você vai ter um ambiente mais inovador, mais criativo. Agora, se você quer um monte de gente que te obedece ou que vai com a maioria, você pode estar criando algo extremamente perigoso e tóxico chamado de harmonia artificial. Fuja disso. Sexto lugar, esse aqui pegou de uma forma muito forte comigo aqui, porque é um desafio pessoal que eu tenho. Ficar confortável na ambiguidade. O que é ambiguidade? É algo que pode ser interpretado de múltiplas maneiras, algo que não é tão claro, objetivo, estável. Tem a ver com abraçar ideias conflitantes. Às vezes você tem uma ideia e um outro colega tem uma ideia, as duas são totalmente diferentes, mas são boas, você pode ter que lidar com alguma coisa no meio do caminho, é lidar com prioridades diferentes. Hoje é muito comum que as organizações tenham matrizes de liderança, hoje não, já tem um bom tempo, mas hoje talvez mais, onde você tem um gestor, um gerente funcional, mas você também responde para uma outra pessoa, numa outra unidade, às vezes em outro país, com uma cultura diferente. Isso gera ambiguidade, mas a verdade é que o mundo é ambíguo, o mundo ele passa por essa instabilidade e o líder que realmente quer se superar, que realmente quer se destacar, ele tem que aprender a navegar na ambiguidade. E aqui, ficar confortável com a ambiguidade significa aceitar que muitas vezes você vai ter que andar no escuro, vai ter que andar numa neblina e vai aprender a desenvolver ferramentas para não cair. Você vai aprender a tatear, andar do lado ali, saber onde você está pisando, para mesmo sem todas as informações, mesmo sem toda a clareza do que está na sua frente, você conseguir trilhar um caminho e levar as pessoas que confiam em você contigo. Dica de ouro aqui, você precisa desenvolver uma coisa que é chamada de Systems Thinking, que a gente traduz como pensamento sistêmico ou pensamento em sistemas. Então, o que é um sistema? Então, imagina uma coisa que tem um conjunto de pedaços, esses pedaços têm relacionamento entre si, e esses pedaços juntos desempenham uma função. Então eu vou dar um exemplo do que não é sistema e um exemplo do que é sistema. Um exemplo do que não é sistema. Imagina uma mesa, aí você coloca 4 pedaços de madeira ali em cima. Tudo bem, você tem uma mesa, tem os 4 pedaços de madeira, mas eles se relacionam entre si? Eles desempenham uma função? Não. Se você tira um pedaço, não faz a menor diferença, você tira os 4, não vai melhorar a função da mesa. Então, são só elementos soltos, não é um sistema. Agora imagina um carro. O carro ele pode ser decomposto ou quebrado numa série de componentes. Você tem o motor, você tem a transmissão, você tem a suspensão, você tem a bateria, enfim, um monte de elementos, de componentes que juntos entregam mais valor do que eles separados, simplesmente ali numa estante. Quando você combina esses elementos de forma bem ajustadinha, bem calibrada, eles transformam aquelas peças num veículo que pode ser confortável, seguro, estável e tem uma função, que é levar, por exemplo, a sua família do ponto A para o ponto B com segurança, de novo com conforto. Então, isso é um sistema. Então, pensando aqui no mundo corporativo, pensando na sua função como líder, esse pensamento sistêmico, o Systems Thinking, envolve você aprender a decompor coisas complexas em unidades menores, entender os relacionamentos e não apenas trabalhar na sua própria caixinha. Hoje a gente gosta muito, mas meu trabalho é só o financeiro, então o pessoal da área comercial, eles que lutem. Será que é assim? Será que a organização não é um grande sistema onde essas áreas se relacionam e desempenham uma função? Quando você consegue entender de forma mais holística como que a sua área trabalha em relação, em unidade com outra área e com outra área, o que começa em uma, termina na outra, ali o sucesso vem. Sétimo lugar, resiliência. Essa aqui também é uma velha conhecida da gente. Resiliência não é só aguentar pancada e ficar de pé. É você entender que em alguns casos vai ser preciso pivotar, ou seja, mudar o caminho. Você está seguindo num caminho, esse caminho não vai dar certo, você vai ter que retroceder e entender, aí o processo sistêmico vai te ajudar a avaliar, perceba como as coisas estão relacionadas e você cria uma nova rota, mesmo que você tenha que reconstruir. Por isso que é importante resiliência. Porque imagina, você evoluiu, trabalhou 3, 4, 5 meses em alguma coisa, viu que aquilo não vai dar em nada. Tem um conceito até do sunken ship, né? Que é do navio afundado. O navio afundou, aquele esforço ali naquele projeto, ele foi perdido mesmo. Você aprendeu, nada é totalmente perdido, mas aquele projeto em si não vai acontecer. Você tem que ter resiliência para não desistir, não perder energia
reagrupar, recalibrar o caminho e seguir uma nova rota. Então a dica de ouro aqui, essa eu achei sensacional, aceite mais desafios que não tenham uma definição, critérios claros de sucesso. Especialmente empresas desorganizadas ou que estão num franco crescimento, quando você lida com esse tipo de situação, onde não está muito claro o que é que você tem que fazer, você vai ter que destravar ali uma série de possibilidades, você vai ter que desbravar caminhos que não foram percorridos ainda. Lidar com essa complexidade vai te ajudar a ser mais resiliente, não apenas, a ser também antifrágil, que é você prosperar diante das dificuldades. Uma característica também super importante para um líder de alto desempenho. Oitavo lugar, não podíamos deixar de falar da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu gosto de chamar empatia, tem uma definição que eu acho bem bonita da palavra empatia, que é a sua dor no meu coração. É como se eu estivesse andando no seu sapato. Eu não estou preocupado apenas com a minha agenda, com as minhas prioridades, mas eu estou pensando no que é importante no nível individual para cada membro do meu time, claro, em conexão com os objetivos da organização. Eu consigo criar esse alinhamento. Então a dica de ouro aqui, é muito natural que a gente fique mais próximo das pessoas com quem nós temos mais afinidade. É humano, nós somos assim, a gente se conecta com pessoas que a gente entende como sendo do mesmo bando, né? Mas você vai identificar aquelas pessoas que às vezes ficam mais isoladas, que não se comunicam, não se conectam tanto com a gente e vai criar ali um momento para se conectar com essas pessoas, com perguntas do tipo: me fala mais das suas experiências, me fala das pressões que você tem enfrentado. Eu queria muito saber quais são seus objetivos profissionais, objetivos de carreira. Se dependendo do andamento da conversa, você pode até perguntar quais são os interesses e hobbies da pessoa. Com isso você vai criar uma conexão e aplicando cada uma dessas características, você vai ver que a sua liderança vai mudar.